Ela não teve mais marido. E ela falou para mim: eu sou casada com Jesus. E a casa dela estava limpa, irmão. Eu falei: dona Nadir, a senhora vai contar esse testemunho na igreja, viu? Ela falou: não, eu vou contar. Eu vou contar. Porque você, pastora, fala tanto de anjo que as pessoas, bispo, as pessoas não entendem. O anjo é instrumento que o Senhor deu. O Senhor deu para o nosso favor. Quem faz milagre é o Senhor, mas quem opera, se Ele manda, Ele vai operar e Ele vai fazer. Vai vir o anjo caçador, o anjo curador, o anjo limpador, o anjo, todos os anjos, arcanjos, querubins, e vai trabalhar para mim e para você. E eu falei assim: eu vou contar esse testemunho para a dona Nadir. Ora! Irmãos, eu estava ali na oração com os intercessores. Falei: pastor, posso participar? Pastor Flávio, ele pode? Falei: vem, Ericão, vamos orar. O pastor Flávio falou que vocês estão num jejum. Nós estamos hoje 52 dias de jejum. Eu estou com uma janela de comida, já perdi 10 quilos. Ajudou o meu corpo, perdi 10 quilos. Eu estava com 97, estou com 87. Tirei glúten, tirei açúcar, tirei doce, tirei lactose e só como das 11 ao meio-dia. E é só arroz, feijão e carne. E uma fruta. Eu entrei para um alinhamento, para Deus fazer um alinhamento na minha vida e fazer um alinhamento na igreja. E aí Deus já começou a fazer um alinhamento. Só que muitas das vezes nós pedimos coisas para o Senhor e aí começa a desabafar, e fica: meu Deus, está acontecendo. Mas nós não entramos no alinhamento. Eu entrei num alinhamento. É obreiro que desistiu, é obreiro que não quer vir, é obreiro que se levantou, é casal que se levantou. Jesus, eu só entrei num alinhamento. Por isso que hoje, em nome de Jesus, eu vim aqui, em nome de Yeshua, e o Espírito Santo veio comigo, né? Ele chegou até aqui, porque se ele não tivesse vindo, né, nós não estaríamos aqui. E eu quero trazer hoje aqui para você Lucas, capítulo 30. Louvado seja Deus. Verso 38. Eu quero falar de Maria e Marta. Lucas, capítulo 30, verso 38. Sim, Lucas, capítulo 10. Eu falei errado, desculpa, viu, gente? Capítulo 10, verso 38. Aleluia, estou empolgada. Malaquias 6. Nós vamos falar, louvado seja Deus, aqui, algo que muitos, eu e você, pratica sem perceber. Como eu sei que aqui vocês gostam de colocar tema, eu já preparei um tema. Falei ali para o meu amigo: eu preparei um tema. Ele, vai pôr. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 10, verso 38. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou... Não, peraí, errei, irmãos. Eu que estou viajando na maionese aqui, peraí. Jesus da glória. É Lucas... 10, 38 ao 42. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e uma certa mulher por nome de Marta o recebeu em casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual sentou-se também aos pés de Jesus e ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Se aproximando, disse: Senhor, te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. A qual não será tirada. Louvado seja o Senhor. Vamos só até aqui. Louvado seja Deus. Quando o pastor Flávio me fez o convite, eu estava falando para o meu esposo que eu gostaria, para o pastor Rogério, que Jesus, irmão, não leva para o coração, tá? Voltasse na chuva e no frio.
Porque muita gente ia ficar, porque está distraído. E quando eu começo a ver que Marta e Maria era a irmã de Lázaro, eu começo a entrar dentro dessa história e eu começo a ver o quanto Maria estava no pé de Jesus ouvindo a palavra do Senhor, e quanto Marta estava lá preocupada em fazer a comida, preocupada em colocar roupa limpa, toalha no banheiro, perfume no banheiro, não que não precise. Mas eu começo a olhar para essa história e eu começo a ver que ela começou a ficar incomodada de ver a sua irmã lá nos pés do Senhor, ouvindo aquilo que era mais importante. E hoje, se nós trazermos para o dia de hoje, nós estamos tão preocupados com tanta coisa, que nós chegamos dentro da igreja, nós não temos nem tempo de orar. Nós chegamos aqui dentro da igreja, não acontece nada, não tem romper de nada, porque você está preocupado. Deixei feijão, tenho que cozinhar, tenho que lavar a louça, deixei o filho, fiz aquilo, mas você veio para adorar o Senhor. Só que quando Marta começou a ver a sua irmã Maria lá sentada aos pés do Senhor e ouvinte daquilo que o Senhor tinha para entregar, e ela não estava distraída, Marta começou a ficar triste, começou a questionar o Senhor. E Jesus dizendo, Senhor, ela dizendo para o Senhor, o Senhor não se importa da minha irmã, está aqui sentada aos seus pés e eu trabalhando sozinha, e eu fazendo tudo sozinha. E a palavra vai dizer que Jesus, com ternura, com exortação, ele respondeu para Marta, 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 tu estás ansiosa. E quantos de nós entramos dentro da igreja ansioso? Quantos de nós estamos aqui ouvindo a pregação e o nosso espírito está ansioso? O nosso espírito está triste. Nós estamos às vezes aí com várias síndromes, síndrome de Absalão, síndromes de Jezabel, síndromes, irmão, que entra dentro de nós e nós não sabemos governar a nossa alma, sendo que a nossa alma tem que ser entregue ao Senhor. E quando eu olho para Maria, Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada dela. E hoje eu e você estamos aqui, sabe por quê? Porque precisamos tomar cuidado com o ativismo vazio. Nós estamos aqui porque Marta fez muito por Jesus, mas quase esqueceu de estar com Jesus. E nos dias de hoje, isso nos faz cair numa armadilha. Nós estamos fazendo tanto, mas será que nós estamos com Jesus? Será que nós estamos olhando para Jesus? Será que nós estamos andando para Jesus? A pastora Luciana falou que está procurando uns estudos para trabalhar com as crianças. Lá na nossa igreja nós estamos trabalhando a emoção das crianças, porque as crianças também têm emoção. Tem dia que elas não estão legal, tem dia que elas não querem fazer, tem dia que elas têm um momento dela, porque tem dia que elas querem ficar ali. Elas querem ir para a salinha só para brincar. Tem dia que elas querem ir para a salinha para ouvir de Jesus. Tem dia que elas não querem ir para a salinha, quer ficar no culto. Mas elas têm as emoções, e eu e você temos emoções também. Só que muitas das vezes nós deixamos a nossa emoção ser controlada por nós mesmos. E nós temos falado que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, e depois entra o diabo. Hoje poderia muito mais pessoas estar adorando ao Senhor, mas aí olhou para a distração. Ah, tá frio, ah, tá calor, ah, tá isso, ah, tá aquilo. Nós estamos trabalhando com uma igreja na Nigéria, irmão, e um pastor me mandou mensagem falando, pastora, vem cá, quero ver aqui, vem ver o vídeo. Irmãos, ele entrava dentro de um galpão, que era aqueles sacos de arroz, e aqueles paus de madeira, tudo vermelhão, o púlpito era de pau, e ele falava assim, ó, pastora, nós somos church também, porque a igreja é preta, a parede, mas preta, porque eles colocaram barro, e a igreja lotada, bispo, as mulheres tudo bonita, vestida bonita, tudo colorida, as crianças tudo feliz, as crianças querendo sentar ali no pé do pastor, porque o pastor estava sendo usado por Deus para ministrar aquele povo. Não tinha microfone, não tinha som, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Eles estavam lá adorando ao Senhor. Pode estar chuva, pode estar sol, pode estar com fome, pode estar com calor, eles podem estar com o que for, eles estavam lá adorando ao Senhor.
E quando eu falo para o pastor Rogério que o diabo ele não quer nos destruir, ele quer nos distrair, porque o diabo, irmão, ele é mais esperto. Nós conhecemos bem pouco do diabo. Às vezes nós falamos, nós pisamos na cabeça do diabo, mas não pisa não, irmão. Quem não tem autoridade não pisa. Quem não tem oração não pisa. Quem não tem jejum não pisa. O diabo dá um couro. Por isso que nós temos que estar preparados para vencer o diabo. Por isso que nós temos que ser, irmão, louvado seja Deus. Nós temos que ser como Marta, nós temos que ser como Maria. Mas nós precisamos pegar a melhor parte. Por quê? Porque Marta fez muito. Ela quis agradar ao Senhor, mas ela esqueceu da melhor parte, que é a palavra que liberta, é a palavra que consola. Então há prioridades certas para mim e para a sua vida. Nós precisamos de prioridades certas para mim e para você. Então quando Marta estava preocupada com o almoço, enquanto Marta estava preocupada com a casa, enquanto Marta estava preocupada com os detalhes, tudo isso era importante, mas não tão importante quanto a palavra. E eu quero falar aqui para pastoras e para as obreiras. Quantas das vezes nós chegamos aqui dentro da igreja, pastora, nós não tem tempo nem de respirar. Faz isso, faz aquilo outro e faz aquele. Não presta nem atenção na palavra às vezes. Por quê? Porque está na correria. Por quê? Porque quer servir bem. Mas hoje, eu olhando para essa palavra, quantas vezes nos colocamos as afazeres acima da adoração, da oração e do estudo da palavra? Eu falei assim para o pastor Rogério assim, ó, pega a visão. Eu falei, pastor, eu acho que eu vou começar a ir de quinta-feira lá ouvir a palavra no bispo. Aí ele, é mesmo, né, Luana? Eu falei, porque na igreja eu não consigo, irmão. Por mais que eu estou sentada lá, pastora, vem aqui, pastora, faz ali, pastora, não sei o quê, pastor, você acaba não prestando atenção. E eu falei para o Rogério, eu falei, eu não quero ser como Marta, eu quero ser como Maria. Eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero ser ministrada. Eu sou ministrada, eu tenho quem me ministra, mas eu quero ouvir, eu quero sentar, eu quero cultuar o Senhor. Eu não quero que o diabo tire a minha melhor parte. Eu não quero que o diabo arranque de mim aquilo que eu preciso ouvir. Só que muitas das vezes, irmão, eu falo para os meus obreiros lá, não é que eu sou chata não, viu? Nós já erramos tanto que não dá mais para errar. Não dá mais para errar. Pastor, eu vou ali, cuidado. Cuidado para ir ali, ó, porque tem fogo estranho. O pastor ora, o pastor jejua. Como que é a atitude da igreja? Irmão, não é qualquer lugar que nós pode pisar não, irmão. Não é qualquer lugar que você pode ir não, infelizmente. É isso, eu falei para o pastor Rogério. Ao invés de nós estarmos adquirindo conhecimento, aceleramento, hoje em dia, irmão, as igrejas estão se matando. Os que estão dentro estão se matando e estão perdendo o que tem que ser pregado. E aí estão se fazendo rival, sendo que nós vamos para o mesmo céu. Eu falei para o pastor Rogério que eu tenho a placa lá na igreja só para definir que é uma igreja lá, senão não tinha placa. Só que não é qualquer lugar que eu vou, sabe por quê, irmão? Porque infelizmente no meio de nós tem pastores que estão adulterando, roubando, mentindo. Tem obreiros que estão mentindo, roubando, não se posicionando. Tem pessoas dentro da igreja, irmão, que vem na igreja, não nem ora e quer botar a mão em você. Então não é nesses lugares que eu quero estar. Eu não quero estar nesses lugares, porque desses lugares eu já saí. Eu quero estar num lugar que pregue a palavra. Eu quero estar num lugar, irmão, aonde Deus vai me confrontar. Eu quero estar num lugar, pastor Flávio, onde eu chego alegre e eu saio triste. Por quê? Porque Deus confrontou o meu espírito. Eu não quero chegar aqui e o bispo falar, eis que te dou uma casa, porque Deus vai dar as demais coisas. Eu quero ser como Maria. Eu quero estar nos pés do Senhor. Eu quero que uma pessoa dedicada, uma pessoa zelosa coloque a mão em mim e eu receba. Eu não quero que uma pessoa coloque a mão em mim e eu fique pior. Nós precisamos zelar com aquilo que é de Deus. Nós precisamos vestir o reino. Nós precisamos estar numa igreja que pregue a verdade, dê valor para a sua igreja. A palavra do Senhor vai dizer, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Como que eu vou vir oprimido e vou sair pior? Por isso que eu quero ser como Maria. Maria entendeu algo que muitos de nós esquecemos. Maria, louvado seja Deus, ela entendeu que precioso é estar com Jesus.
Maria entendeu, enquanto Marta se ocupava em servir, Maria parou tudo para sentar, para ouvir. E quantas das vezes nós não queremos sentar e nem ouvir, nós queremos só ficar falando. Só que é momento de ouvir, é momento de parar. Eu falei assim para o Senhor: Senhor, eu dou tudo pelo Senhor. Hoje eu estava lá, bispo, dia dos namorados. Irmão, dia dos namorados é todo dia, viu? Tem um estudo, eu não vou me aprofundar muito, senão vai mexer na cabeça de vocês, mas o bispo deve saber. Tem um estudo que essa festa é pagã por causa do calendário gregoriano, e nós vivemos no calendário lunar. Então nós vivemos calendário gregoriano por causa da Roma, né, católico. Mas o calendário lunar, onde você entra no Kairos de Deus, o tempo do Senhor, está dizendo que dia dos namorados é uma festa pagã, diabólica. Por quê? Porque no dia dos namorados, dia 12 de junho, eles pegavam jovens, crianças, e ficavam passeando na rua seminus, fazendo feitiçaria. Então, irmão, se nós olharmos para isso, nem isso a gente ia fazer. Só que nós somos diferentes. Quando nós fazemos um encontro de casal, nós vamos pregar Jesus. Nós vamos trazer a essência da adoração, da busca do casal. Somos um, porque somos um. Só que hoje as pessoas não estão entendendo a Bíblia. As pessoas querem viver de qualquer maneira. As pessoas querem servir e viver de qualquer maneira. Sabe o que eu conto lá na igreja? O Eric está de prova aí. Irmãos, quando eu congregava com o pastor Cacá lá na outra igreja, numa outra igreja, eu não conhecia Cristo. Eu só trabalhava para Cristo. E não é culpa do pastor, é culpa minha. Não era culpa dos obreiros, era culpa minha. Por quê? Porque eu não queria me posicionar. Eu não queria ser mulher de oração. Eu não queria trabalhar com santidade. Eu não queria, louvado seja Deus, ter fidelidade com Deus. Então eu fazia e morria na praia. Eu fazia, eu servia, mas nada acontecia na minha vida. Só que quando eu conheci Jesus e Ele se apresentou para mim, aí mudou o cenário, mudou. E Deus falava para mim: é santidade, é vestes novas, é arrumar o seu maior ministério dentro de casa, que é o seu lar. É arrumar suas vestes, é fazer Amós 9:11, levantar a tenda de oração, trazer para sua casa adoração. Porque não adianta, pastora Camila, eu servir na igreja e a minha casa está bagunçada. Não adianta eu servir na minha igreja e eu estar xingando os meus filhos. Não adianta, eu estava dentro da minha igreja hoje, arrumando lá, porque pintando, irmão, eu estava pintando a minha igreja. Eu faço isso 9 anos. Tem pessoas que não vestem a camisa, bispo. As pessoas não vestem, irmão. Mas igual eu falei, pastor é ambulância, pastor é médico, pastor é psicólogo, pastor é farmácia, mas ninguém tapa pastor. Por quê? Porque quem cuida de pastor é Deus. Então, eu estava lá, eu falei pro Rogério, Rogério, eu tenho vontade às vezes de abandonar o barco. Eu tenho vontade às vezes de descer dessa arca. Porque às vezes nós estamos remando. E quando a gente vê, nós estamos sozinhos. E aí eu fui para minha casa. Almoçar. Aí sabe aquele cochilo de 15 minutos? Eu falei, vou deitar aqui porque eu fiquei tanto assim, passando o negócio. O Senhor, Ele falava assim para mim: eu vou te levar uma pessoa que é aidética. Você não vai querer ela? E Ele me mostrou a pessoa. Filha, a igreja é um ambiente de cura, não é um ambiente de dor. A igreja é um lugar de cura. E todos que estão ali vão vir querendo cura. Se apegue em mim. Se apegue em mim. Você não está só. Hoje eu acabo com essa sequidão. O Senhor, Ele falava dentro do meu coração: você serve. Hoje eu acabo com essa sequidão.
Sabe por quê, bispo? Porque nós estamos fazendo, nós estamos lá todo dia. Eu não falto para ir num aniversário, eu não falto para ir num almoço. Eu não falo assim, ó, vou chegar atrasada porque eu estava no baile, eu vou chegar atrasada porque eu estava na pracinha com meu filho. Não, eu estou lá todo dia, faça sol, faça chuva, eu estou lá, irmãos. Só que as pessoas barganham com Deus, as pessoas estão no papel de Marta, só quer fazer, mas está longe de Cristo. E isso, irmão, dói. Por quê? Porque as pessoas estão querendo ser a quarta pessoa da Trindade. Está no lugar de falar, não, eu vou agir por mim mesmo e vou ser egoísta e vou fazer só. E aí, irmãos, eu quero contar aqui algo. Eu estava na minha casa ontem, não sei se vocês conhecem a loja MD Multimarcas. Ele me procurou, pastora, eu sei que você faz uma obra na rua e eu quero te levar algumas toneladas de alimento. Eu falei, meu filho, cabe na minha garagem? Ele falou, não, pastor, eu acho que você vai ter que abrir sua igreja. Eu falei, então bora lá, você vai levar para mim? Ele falou, vou te entregar tudinho na sua mão, você só vai precisar abrir a igreja. Irmãos, eu falei para o pastor Rogério, sabe para onde nós vamos levar isso? Ele falou, para onde? Eu falei, para a Favela União. Vamos entregar lá no Projeto Eclésia. Independente de quem cuida, quem deixa de cuidar. Nós vamos levar lá, porque nós trabalhamos para o reino. Nós vamos levar lá, porque nós trabalhamos para o reino. E aí eu sentada na igreja, porque a palavra do Senhor vai dizer que quando Maria, ela estava recebendo do Senhor, ela estava sendo ministrada, ela estava sendo alcançada. Eu falei para o Senhor assim, bispo, Deus, eu só dependo de Ti. Eu não dependo de ninguém. Eu dependo de Ti, Senhor. E eu quero ser dependente de Ti. Só que assim, Senhor, eu gostaria de curar almas, de libertar pessoas. Só que as pessoas têm que se colocar no lugar de servir ao Senhor. Hoje as igrejas estão tão escassas que as pessoas não querem mais. Então, quando nós entrarmos pela porta, Senhor, da igreja, que a nossa dor, que a nosso choro, nosso vitimismo fique lá fora, porque eu vim adorar o Deus poderoso, eu vim adorar esse Deus que foi louvado aqui. Por Ele é todas as coisas, eu entregarei a minha vida por Ele. Só que hoje, irmão, nós não estamos nesse papel. João vai dizer 5 que nós, 1 João 5 vai dizer, sabe por que vocês não recebem? Porque não sabe pedir, não vive a minha palavra. Então nós estamos fora desse padrão, bispo, não vivendo a palavra de Cristo. E às vezes quando você vai falar para uma pessoa, igual Marta foi falar para Maria, olha, você está aí com Jesus, ela falou, mas eu estou pegando a minha melhor parte, eu tô fazendo a minha blindagem espiritual. Eu estou aqui servindo o Senhor porque Ele está trazendo um testemunho, uma palavra sagrada, e eu quero que o meu espírito seja ministrado. Eu quero estar aqui, é aqui que eu quero estar. É nessa blindagem contra o maligno, é nessa blindagem contra a serpente escorpião, é nessa blindagem onde a minha mente vai estar ligada com Cristo, é nessa blindagem onde eu vou ser renovada, é nessa blindagem que eu quero estar, é nessa cura, nessa libertação que eu quero estar. Só que muitas das vezes nós não estamos dando valor para aquilo que Deus tem para a nossa vida. É triste, irmão, você vê pessoas perecendo, sabe por quê? Porque dá vazão para o diabo, abre a porta da legalidade para Satanás entrar. Satanás só faz bagunça na minha e na tua vida quando você abre a porta, quando você dá legalidade, quando você vai lá e abre, pode entrar, diabo, ele só fala, entrei. Nós estamos no mês propício, nós estamos no mês da tribo de Zebulon, irmão. Você sabe quem foi Zebulon? Zebulon era um cara da altíssima padrão financeira. Ele andava com Sacar, e Sacar, ele era, sabe o que? Ele pregava, ele orava, e Zebulon cuidava das finanças.
Ele era um filho próspero. Aquilo que o pai dele liberou na vida dele foi prosperidade. Mas pastor Flávio, o que é prosperidade? É eu dar o dízimo e Deus me devolver em dobro? Não, começa aqui. A prosperidade começa aqui. E nós achando que nós vamos vir para Jesus, nós vamos ficar rico. Jesus pode fazer você rico. Jesus pode fazer você milionário. Mas o Senhor, Ele sabe, bispo, que se me fazer milionário eu vou me corromper. Ele sabe. O que nós temos que ser mantenedores da obra. A palavra do Senhor diz que Ele levanta pessoas para cuidar da obra, para zelar pela obra. Você que pode dar, irmão, dê. Você que pode fazer, faça. Porque Deus vai te recompensar no público. Faça, irmão. A igreja é carente. Pessoas são necessitadas. Nós precisamos estar com essa porta aberta. Eu falei assim para o pastor Rogério: eu gostaria de estar com a igreja 24 horas aberta. Ele falou: sério? Eu falei: é. Sabe por quê? Com obreiros qualificados, com armaduras qualificadas. Porque quando uma pessoa endemoniada vir, nós vamos estar lá. Uma pessoa opressiva vai vir, nós estamos lá. Um casal que briga à noite, nós vamos estar lá. Uma criança, um jovem que quer se perder, nós vamos estar lá. Só que hoje nós não estamos nesse lugar, bispo, de orar para as igrejas ficar 24 horas abertas. A gente não vê a hora que acaba o culto para ir embora para jantar. É essa que nós estamos, irmão. É nisso que nós estamos. A palavra do Senhor vai falar que de sexta para sábado é o Shabbat Shalom. Só que quando o Senhor ele fala Shabbat Shalom, descanso, mas irmão, é para trabalhar para Jesus também. Você tem que trabalhar para Jesus. Não é para você pegar um travesseiro, deitar lá na sua cama e ficar comendo pipoca. É para você também trabalhar para Cristo. Vai lá no hospital orar pelos enfermos. Vai lá na casa de recuperação orar pelos enfermos. Vai lá nos prostíbulos orar pelo enfermo. Essa semana do Dia das Mulheres, eu reuni umas irmãs e falei: vamos lá no prostíbulo. Eu falei: vamos lá na... Eu falei errado. Eu falei: vamos lá na casa de... Aí a menina falou: não, pastor, é de prostituição. Eu: dá no mesmo. Vamos lá? Vamos. Cheguei lá, irmão. Montei uma mesa que cura para as meninas. Montamos uma mesa, Flávio, para elas. Aí eu falei: olha, nós não vamos expulsar nada ali, nós só vamos trazer o amor. Elas precisam ser amadas, elas precisam ser como Maria, pegar o melhor de Cristo. Fizemos lá, o cafetão falou assim para mim: ó, pastora, 15 minutos a senhora tem. 15 minutos. Eu falei: Jesus, eu estou no tempo de Deus, Kairos de Deus. Você, por favor, segura o relógio, Senhor. E eu fui, irmão, aqui na Encarnação, fui ali na Avenida Nossa Senhora das Mercedes e fui lá em São Judas. Fizemos uma festa, irmão. O diabo escutou a nossa voz 7 quilômetros. Ele tem que escutar a nossa voz 7 quilômetros. O povo do avivamento está chegando. O povo que vai trazer o amor de Cristo está chegando. Aquelas mulheres e homens que vão chegar aqui vai libertar os cativos nesse lugar. E aí, irmãos, quando foi ontem, o rapaz lá da churrascaria, que era da minha irmã, falou assim: olha, veio umas meninas aqui atrás de você, pastora. Eu não entendi nada, elas querem o endereço da sua igreja. Eu falei: dá. Falei: dá. Eu pago Uber para elas ir. Eu pago Uber. Porque eu sou um canal, irmão. Você é um canal. Nós somos o maior mandamento de pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos que pregar o evangelho, salvar vidas. Nós ultimamente só estamos pregando para crente. Vamos pregar para os perdidos, vamos pregar para os caídos, vamos pregar para os doentes. Eu pintando lá a igreja hoje, saí toda suja, porque a irmã Nadir falou assim: o Zé vai ganhar alta, pastora. Eu falei: eu vou lá buscar ele para a senhora. Cheguei lá toda pintada. O pastor: você vai assim, Luana? Eu falei: eu vou assim, porque não dá tempo de eu trocar minha roupa não. Vamos lá. Só que eu subi lá naquele andar, lá no Heliópolis, não sei se vocês sabem, a gente não pode subir na ala dos homens, né? E aí eu falei assim: moça, eu sou pastora, deixa eu subir, eu quero fazer uma oração antes dele descer. Mas senhora, você já não vai ver ele na sua casa? Eu falei: não, moço, eu quero orar para aqueles homens que estão lá. Deixa eu subir. E eu subi. Eu orei, irmão. Orei no andar 8º, no 7º, no 5º.
O pastor Rogério doido porque ia dar já o horário do nosso rodízio. E eu falei, calma aí, eu vou orar. Nós oramos ali. E hoje, irmãos, eu recebi uma notícia de uma irmã que nós estávamos orando lá na igreja. Ela mora no Rio de Janeiro. O filhinho dela com 7 anos, precisando de um transplante de coração. E ela me procurou porque deram o telefone dela, o meu telefone para ela, para a gente orar, né? Porque nós estamos orando das 2h45 até 4h15 da manhã. Já vai fazer desde janeiro. É interrupto até o ano que vem. Deus dá força para nós, em nome de Jesus. E ela falou assim, eu falei, qual é o seu desejo que você quer que nós ore? Ela falou, pastor, eu preciso que alguém morra hoje, para que o meu filho receba o coração. Quando ela falou aquilo para mim, eu engoli seco assim, sabe? Eu falei, irmã, posso fazer uma chamada de vídeo? Ela falou, pode, eu estou aqui no hospital com ele. E naquele dia, irmão, ninguém morreu, quem morreu foi ele. Então você vê que a sua dor não é nada? Sabe esse belisquinho que você tem? Que às vezes você brigou com alguém, você está chateado porque no seu emprego foi diferente. Você está chateado às vezes porque você entrou em algum lugar e ninguém te deu a paz. Você está chateado porque alguém falou de você. E aquela mãe que estava precisando de uma morte para o filho viver? Como que ela está hoje? Então, irmãos, seja como Maria. Fique aos pés do Eterno. Fique debaixo da palavra do Eterno. Foi falado aqui que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Só que para não faltar nada para mim nem para você, sabe o que nós precisamos estar? Nos pés do Senhor. Nós precisamos estar na cura do Senhor. Nós precisamos ser ministrados por aquele que Deus levantou para ministrar eu e você. Nós precisamos fazer o ID. Nós precisamos sair do comodismo e fazer o ID. Vai lá no cemitério, irmão. Não tem um crente, só tem padre. Não tem um crente, irmão. Está na hora da gente se despertar. E lá orar sem conhecer a família, sem conhecer o morto. Vai lá e ora, irmão. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para o ID. Deus nos chamou para estar no pé do Senhor. Vai orar pelas crianças do câncer. Tanta criança com câncer, irmão. Nós temos lá uma casa que a gente ajuda, o Instituto Luz, lá em Itaquera. As crianças vêm de Manaus, Rio de Janeiro, vêm do Acre, vêm da Angola, irmão. Tudo criancinha com câncer. E não tem um pastor que vai lá, irmão. Aí eu falei, agora eu vou. Falei, eu vou. E eu comecei a ir. É longe? É. Você perde o sábado? Perde, mas você tem que ir. Obra é isso, irmão. Nós estamos aqui como corpo reunido para a gente ter um avivamento e ser ministrado na palavra. Mas a igreja é você fazer o ID, é pregar, é falar do amor de Cristo. É você estar nos pés do Senhor como Maria fez, para receber a porção para ministrar outras pessoas. Não que Marta estava errada, não, mas ela deixou o melhor para lá, achando que servir lá seria o melhor lá na hora. E o que é melhor é servir a Deus, irmão. Quando eu olho para essa palavra que o Senhor ele fala em Apocalipse capítulo 20, 17, que não entrarão feiticeiros, carnecedores, adúlteros. Aí quando você olha para a palavra adúltera, todo mundo fala, eu não adultério contra o meu marido e meu marido não adultera contra mim. Irmão, não é isso. Adultério não é só isso. Você pode adulterar qualquer outro tipo de coisa. Você adultera na mente, você adultera na igreja, você adultera na sua casa. Nós temos que acordar, bispo. As pessoas estão achando que só tem pecadinho e pecadão. É pecado, irmão. É transgressão, é iniquidade. Acorda. Vamos pregar o evangelho. Eu falei ontem na igreja, domingo, eu falei assim, olha, Davi, ele não pecou contra a autoridade de Deus. Ele pecou contra a santidade de Deus. Agora Saul não. Saul pecou contra a autoridade de Deus. Deus falou assim, Saul vai lá, mata, não traz despojos e não traz um rei. O que ele fez, irmão? Ele desobedeceu e trouxe tudo ao contrário. O que o Senhor ele fez? Olha, na hora, irmão, o Espírito de Deus saiu e entrou o espírito imundo. Parou de habitar em Saul.
Aí todo mundo fala, nossa, mas Davi adulterou, irmão, mas foi contra a santidade. Santidade tem perdão. E quando é autoridade, bispo? E quando é autoridade, irmãos? Autoridade no emprego, autoridade na igreja, autoridade no lar. Você acha que Deus está se agradando disso? Quando Marta se levantou, ela estava se levantando ali falando, opa, peraí, deixa eu me colocar no meu lugar. Jesus é autoridade aqui na minha casa. Deixa eu ir lá nos pés dele. Deixa eu fazer como a minha irmã, pegar um cesto. Só que hoje nós estamos desobedecendo, filho desobedecendo o pai, filho desonrando o pai e quer ter honra. Mulheres desonrando o marido, marido desonrando mulher, igreja desonrando pastores, pastores desonrando obreiro. Nós precisamos sair desse lugar, pastora Camila. Nós precisamos sair desse lugar, irmã, porque o diabo está nos apontando. Eu vi uma pesquisa na Veja que não é o ímpio que tira o crente da igreja. Quem tira o crente da igreja é o próprio crente. Quem defama a igreja é o próprio crente. E o Senhor, Ele está falando que nós somos o quê? Filhos e filhas. Fomos chamados para um avivamento. Fomos chamados para uma cura. A palavra do Senhor diz que se você crer, vai no nome dEle, expulsa o demônio, manda pegar a cama, manda andar e tu será curado. Agora hoje, pastor, vamos ali no fulano de tal. Meu irmão, pega autoridade, você não é obreiro, você não é pastor, nós não somos. Vamos trabalhar para Jesus. Vamos fazer o ID. Em nome de Jesus. Nós precisamos trabalhar para Cristo. Nós precisamos pregar para os drogados, para as prostitutas, para o ímpio, para um pai desviado, para uma mãe desviada. Nós precisamos ir lá no cemitério agora, lá onde estão as pessoas sendo veladas, e levar o amor de Cristo e fazer eles entender, irmão, que é melhor estar numa casa de luto do que numa festa. O Senhor, Ele fala que é melhor estar numa casa de luto do que numa festa. Só que quando você prega isso para ímpio, o ímpio fala, meu, essa pastora é louca, ela prefere estar numa casa de luto do que numa casa de festa. Irmão, eu fui fazer o velório da minha sobrinha, do irmão do Michael. Cheguei lá, irmão, era só dar pesar, porque você sabe o que ele era. Eu falei para minha mãe, tomara que não me chame. Olha, eu dentro de mim, eu falei, mãe, tomara que não me chame, porque o que eu tenho para falar não vai agradar. Tô lá, irmão, lotado. Aí o irmão dele falou, ô pastora, faz o final aqui. Tava cheio, irmão, de outras religiões lá, porque os outros filhos dele levou também os ministros deles lá, né? E eu falei, é agora. Lá na Pauliceia, levei minha Bíblia. E eu falei assim, irmãos, eu não vou pregar para o Kleber, porque ele já está dormindo. E vou ser sincera, nem sei se ele ganhou a salvação, porque pela vida que ele estava levando, tudo condiz que não. Mas o Senhor, Ele diz que é melhor estar numa casa de luto do que numa casa de festa. E hoje eu quero falar aqui para vocês, hoje aqui. Vocês estão preparados para a vinda de Cristo? Vocês estão buscando o Senhor? E ali, irmão, tinha vários caras. E os caras começaram a tirar o boné, chorar, desligar celular. E ali, ao invés, irmão, de nós estarmos velando o corpo do Kleber, nós estávamos fazendo um culto. Nós fizemos um culto lá naquele lugar, porque pessoas ali tinham que aceitar Jesus. E através, irmão, do meu testemunho lá na hora, irmão, a religião do meu sobrinho Mischer, né, que vocês sabem, foi na minha igreja cultuar sexta-feira. E eu falei, pode vir do jeito que você tá, pode vir de branco, não tem problema. Pode entrar de guia, não tem problema, porque meu Deus é maior que isso. Pode entrar, irmãos. Eu e o pastor Rogério lá, e ele falou, tia, mas eu quero ir num dia que não tem. Eu falei, pode vir, eu tô aqui. Jesus está aqui, Ele é a estrela desse lugar. O pastor já falou, meu Deus, você é maluca, Luana. Porque ele é mais calminho, né, gente? E aí eu fechei a porta da igreja, aí tava aquela roda lá. Eu falei, agora eu vou falar de Cristo. Eu não falei assim, ó, você vai pro inferno porque você tem isso, porque desce isso em você, não. Eu falei de Cristo.
Eu falei do amor de Cristo. Porque eu não sou a quarta pessoa da Trindade para julgar ninguém, irmãos. Eles precisam entender que eu sou diferente. Eles precisam entender que nós somos diferentes. Nós não somos aquela pessoa que está vendo aquela pessoa e fala, cruz credo, só falta fazer assim, ó. Não, nós somos diferentes. Eles têm que ver testemunho em nós. Nós precisamos abraçar, beijar, falar que Deus ama eles. Nós precisamos. Por quê? Porque há uma cegueira espiritual, há um tampão no ouvido espiritual, há umas grades nas mãos, há uma prisão espiritual. Precisamos, pastora Lu, precisamos chamar esse povo para a pregação. Eu e o pastor Rogério subimos um monte. Como que chama aquele monte lá, Eric? Seleta. Aí eu e ele fomos lá, só eu e ele. Lá em São Bernardo, lá perto da Imigrantes. Subimos lá, nós sempre vai com os obreiros, mas nesse dia nós foi sozinho. Ah, meu irmão, quando nós subimos lá, tinha uns negócios lá. Aí eu falei assim, Senhor, e agora? Vou subir. E eles lá fazendo o ritual deles, aí eu falei, glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe vocês. E aí eu estava orando lá com o pastor, orando, colocando o nosso propósito em Deus. Eu recebi uma cutucada, eu falei, quer ver que é Satanás? E aí eu virei assim, a senhora pode orar por mim? Aí eu dentro de mim falei assim, meu Deus, Senhor, se eu orar de um jeito vai vir um negócio, então eu vou orar de um jeito que Deus vai se manifestar com a tua presença. E eu orei, irmãos, e aquela pessoa chorou, sabe, sentiu, ficou aliviada. Eu não precisei expulsar nada, porque o próprio Deus iria fazer isso. Porque tem momento, irmão, que não é momento de expulsão, é só se manifestar mesmo. É momento de amor, é momento de abraçar, é momento de chamar para perto, é momento de você pregar a verdade. É momento da gente ir lá naquele lugar lá que a gente foi, na eclésia. As pessoas lá estavam tudo aquebrantado. A irmã Janaína falou, pastora do céu, toda vez que você vem aqui acontece alguma coisa. Eu falei, é só com pessoa boa que nós anda. É só com pessoa da unção. A gente é pessoa da unção. E ela falou, pastora do céu, você não sabe o que está acontecendo aqui. Então, irmãos, nós fomos levantados para trabalhar para Cristo, mas com Cristo. Não podemos deixar Ele de fora. Temos que colocar Ele dentro. Nós precisamos pegar a melhor parte. Estão pregando aqui, irmão? Fala para o seu irmão do lado, ó, que agora eu vou escutar a pregação, porque eu quero pegar o melhor. Ó, não levanta nem para beber água nem para banheiro, irmão. Fica prestando atenção. Sabe por quê? Porque é nesse momento que o diabo rouba eu e você. É no momento da palavra que ele rouba. É no momento que ele coloca uma cegueira espiritual em mim e em você. Esses dias eu ouvi assim, ai, você é muito jovem, você é muito nova, você é pastora mesmo, você é tão nova. Aí eu olhei para ele e falei, Jesus, mostra para ele quem eu sou, porque eu não vou abrir minha boca. Pode mostrar, Jesus, por favor, Jesus, mostra para ele. Porque você tem que ter um grau de intimidade com Deus, bispo. Porque você está aqui na hora e fala assim, eu estou com vontade de comer um petit gâteau. Deus trazer um petit gâteau para você. É esse grau de intimidade que eu estou buscando com Deus. Não porque eu sou melhor do que alguém aqui, não. Mas é esse grau que eu quero. Eu quero esse grau, eu estou nessa intimidade buscando com Deus. Por quê? Porque eu estou me sacrificando. Eu estou renunciando a minha vida por Ele. Eu estou renunciando a minha casa por Ele, irmão. Às vezes eu renuncio de estar com os meus filhos para estar com Jesus. Eu renuncio para estar na presença dEle, irmão. Porque outra hora eu era uma farsa, mas hoje eu não sou farsa. Eu quero estar no caminho de Cristo. Pregue para o teu irmão que não veio hoje, irmão. Fala para ele, olha, não saia, não se aparte, fique com Ele. Irmão, às vezes eu tenho um casamento, eu deixo de ir. Não que você é obrigado a deixar, não, mas entenda o que é servir a Deus. Se você tem compromisso nessa casa, zele pelo compromisso de servir. Irmão, às vezes o pastor, o Rogério, o João, ele falou assim para mim, não quero ser pastor. Eu falei, só porque você não quer, você vai ser. Ele falou, mãe, você não tem tempo para nada. E eu falei para ele, eu nem quero. Eu sei que eu tenho que ter sim com meus filhos, com meu esposo, mas eu quero viver para Cristo, irmão. Eu perdi muito tempo, bispo. Irmão, eu perdi muito tempo. A nossa irmã vizinha ali, ó, tá ali, ó.
Ela sabe de onde meu marido saiu. Como os pastores aqui sabem. Eu lutei sem saber lutar. E Deus deu vitória. Eu falo que se hoje eu conhecesse meu marido no tráfico, com as bocas que ele tinha, eu tinha amassado Satanás. Mas naquela época eu não sabia, eu tinha ajudas. Eu tinha pessoas que me ajudaram. Mas hoje eu falo para o pastor Rogério, hoje não me falta nada, porque eu tenho Cristo. A minha casa é de Cristo, o meu casamento é de Cristo. A minha família me respeita como mulher de Deus. A minha família respeita o meu marido é respeitado nos lugares que ele vai, irmão. O meu marido anda como homem de Deus, fala como homem de Deus. Outra hora ele estava lá servindo Satanás, acabando com famílias, porque aquele que trafica acaba com família. Mas nós estamos aqui servindo a Deus, bispo. Então eu não ligo se tiver um jantar e eu não poder ir, eu vou ir no outro dia. Eu não ligo, irmão, se eu tenho uma obra para fazer e tem algo na casa da minha mãe. Não, eu vou na obra e depois eu volto. Eu não ligo, porque o meu tempo com Cristo é pouco, porque Ele está por vir. Ele está vindo, irmão. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos pegar esse Cordeiro Santo, andar com Ele, ceiar. Eu estou ceiando todo dia. Eu ceio todo dia. Eu fiz um propósito com Deus, porque eu comecei a me estudar sobre a Santa Ceia. Eu não sei como o bispo faz aqui, só para mim acabar aqui com Maria. A palavra do Senhor vai dizer que quando nós estamos ceando com Cristo, nós estamos fazendo menção até que Ele volte. Mas a palavra do Senhor vai dizer que nós temos que se examinar. Só que a palavra vai dizer que não é os batizados, os salvos que tem que tomar. Ele diz todos, né? Todos, que sei, todos. Mas eu digo sempre, o que te impede de te batizar, que é uma ordenança de Cristo? Mas eu e o pastor Rogério estamos orando aí nas madrugadas, e eu preparei a ceia para nós cearmos todos os dias. Então eu ceio todo dia, desde janeiro eu estou ceando todo dia. E eu estou sentindo algo diferente. E aí quando eu estou lavando a louça, o Senhor fala, você está à minha espera. E aí eu estou lá na igreja, o Senhor fala, você está à minha espera. Você está fazendo menção até que eu volte. E eu trouxe isso para a igreja, e tem uns lá que estão fazendo a mesma coisa. Eu falo, pastora, estou sentindo a glória de Deus lá na minha casa todo dia nas madrugadas. Irmão, eu estou fazendo uma oração no MID. Eu estava fazendo a semana inteira, bispo, das 23h30 até 0h, chamando o povo da igreja para orar, e liberei o link para as outras pessoas. Entra. E lá nós estamos orando. É pouco tempo, mas estamos orando, chamando o povo para oração. Vem orar, vamos orar, irmão. Irmão, eu estou com mais gente no MID do que na igreja. Eu falei, vou fazer minha igreja online. Porque o povo quer o quê? Comodismo. Não quer sair de casa. Quer que a oração chegue em casa. Aí eu falei, Senhor, eu vou mudar esse negócio. Agora eu vou fazer só de terça, quinta e sábado. Quando foi ontem, algumas mulheres falaram, ô pastora, você não vai fazer mais? Eu falei, irmã, vai orar a Jesus. Você precisa ter uma intimidade como Maria tem. Não fica como Marta, não. Entra como Maria, no melhor da festa. Entra como Maria. Começa a ter essa blindagem espiritual. Começa a trazer esse entendimento. Começa a ter essa praticar a busca com Cristo. Porque nós não somos bons. E se nós não continuarmos a buscar a Deus e estar nos caminhos do Senhor, nós vamos ser pior, irmão. Então eu quero te convidar hoje. Seja como Maria. Não que é proibido ser Marta, mas saiba adquirir o melhor de Cristo. Saiba tocar nas vestes do Senhor com autoridade. Saiba tocar nas vestes do Senhor controlada pelo Espírito Santo. Saiba tocar nas vestes do Senhor dando o controle da sua vida para Ele. Fala, olha Senhor, minhas emoções estão aqui. Toma conta da minha razão. Toma conta do meu sentimento. Toma conta aqui, Senhor, porque às vezes eu não estou conseguindo. Eu tenho uma ferida de abandono. Eu tenho uma ferida de rejeição. Eu tenho uma ferida de traição. E isso às vezes, Senhor, está me tomando por dentro. Mas conversa com o Senhor. Entrega para o Senhor. Fala, eu quero ser como Maria. Só que essa ferida está me tirando. Essa ferida está me fazendo sofrer. Entrega para o Senhor as suas emoções. Entrega para o Senhor.
você vai ver o que Ele vai fazer. Você coloca de pé, eu quero fazer uma oração por você. E eu quero hoje que você coloque dentro do teu espírito, porque essa palavra é para nós, não é para quem faltou. Aonde você precisa melhorar com Jesus? Aonde você tem que chamar a presença dEle? Aonde que a arca que ficou lá na casa de Obed-Edom, entre na sua casa hoje? Fala assim: Senhor, eu não quero mais que a arca saia daqui. Fala para Deus, fala: Senhor, eu quero tudo novo. Eu quero tudo diferente. Fala com Deus, agora é o momento de você falar com Ele, porque Ele está aqui, vai falando com Ele. Fala: Senhor, eu tenho isso, Senhor, eu estou assim. Pai, em nome de Jesus, nós estamos num ambiente de glória, Pai. Nós estamos aqui, Pai, porque Tu és o Kadosh desse lugar, Pai. Nós estamos, Senhor, debaixo da Tua tenda de oração, Pai. Nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor está aqui primeiro, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos Te servir, Yeshua. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, nós queremos entregar o controle da nossa vida nas Tuas mãos. Nós queremos ser guiados por Ti. Nós queremos ser orientados por Ti. Nós queremos ser amados por Ti. Entra na minha casa. Entra, Senhor, entra na minha casa, Espírito Santo. Entra na minha igreja. Entra nos meus irmãos. Entra, Espírito de Deus. Eu quero sentir a Tua presença aqui, Pai. Eu quero Te abraçar, Kadosh. Eu quero Te abraçar, Adonai. Eu quero Te abraçar. Eu quero Te pegar no colo. Eu quero sentir o Teu cheiro. Eu quero ser tocado como Maria foi. Eu quero que o Teu perfume exale em mim. Rabashuribicanta, rabas, rabacoteribaxê. Destrona todo plano maligno sobre as nossas vidas. Senhor, destrona. Senhor, nós temos que ter, Senhor, um crescimento avassalador na Tua presença. Nos faça orar mais. Nos faça jejuar mais. Nos faça ler mais leitura da Tua palavra. Nos faça entregar na verdade das Escrituras. Deus, cura as nossas feridas. Senhor, em nome de Jesus, expulsa esse espírito, Pai querido, Pai amado, que se levanta contra as nossas vidas e as nossas casas. Nós estamos, Senhor, num mês propício, Pai, para receber as bênçãos. Os céus estão abertos, Pai querido, Pai amado. Há céus abertos, Pai. A Tua palavra diz que há céus abertos, que nós vamos ser encharcados pelo Teu fogo, Pai querido, Pai amado, que nós vamos ser lavados pela Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Expulsa, Senhor, esses principados, potestade que se levanta contra o ministério do Senhor, Pai. Senhor, pisa na cabeça, Senhor, desse Satanás. Recanta, rabachuri, bicalabaxê. Nos faça detectar Leviatã. Nos faça detectar quando tiver Leviatã dentro da igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter essa autoridade, Pai.